Veja os principais destaques de hoje do Jornal da Guanaré. Operação conjunta fiscaliza estabelecimentos e cumpre os decretos estadual e municipal. Iniciada a campanha de vacinação contra a influenza em Caxias. Inaugurada a sala de atendimento do INSS na subseção de Caxias. E ainda, Sebrae Caxias promove mais uma edição do Liquida Bazar. Essas e outras notícias você vai ver agora no Jornal da Guanaré. Boa tarde. E vamos iniciar a edição de hoje falando que neste final de semana a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Secretaria de Segurança, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil realizaram mais uma operação conjunta. Desta vez, as fiscalizações aconteceram na zona rural de Caxias. Integrada saiu do quartel da Polícia Militar para fiscalizar a zona rural de Caxias. Os trabalhos começaram na Usina Velha e, em seguida, foram ao povoado Capão e logo depois à Vila Esperança e Soledade, além da MA 034 no 1º Distrito. O objetivo foi fazer cumprir os decretos municipal e estadual. E nós estamos aqui para lutar para que o povo entenda que o nosso serviço é educativo, para que eles venham ter essa ciência que esse vírus é mortal, né? E o nosso serviço é ajudar a população. Então a gente vai intensificar essa questão da zona rural, é tanto informativo quanto também a questão de tipo atuação, isso vai ter. A maioria dos estabelecimentos cumpriram as determinações, mas outros estavam abertos e os profissionais tiveram que realizar advertências e encerrar as atividades. A meta é impedir a disseminação da Covid-19, principalmente encerrando aglomerações. Acreditamos que a população a gente nas fiscalizações tem percebido que tem começado a entender um pouco mais e tem começado a obedecer mais os decretos, a legislação. E neste domingo, a Polícia Militar conseguiu recuperar uma motocicleta e apreender uma arma de fogo após diligências no parque da cidade. O veículo apreendido era o mesmo utilizado na prática de um latrocínio na cidade de Aldeias Altas. A Polícia Militar realizou diligências no parque da cidade e conseguiu perseguir e apreender uma motocicleta e uma arma de fogo, utilizada por 2 assaltantes. O caso foi apresentado no plantão central da Polícia Civil nesse domingo. Foi repassada via Copom para as guarnições de 2 indivíduos numa Bros preta, praticando assalto na área ali da 13 dela. De imediato, nossas guarnições foram acionadas e próximo ao posto Guimarães, o Esquadrão Águia se deparou com 2 indivíduos numa Bros preta, onde as características dos indivíduos batiam com as características repassadas às guarnições. Foi pedido da ordem de parada, porém os mesmos empreenderam fuga e abandonaram o veículo no parque da cidade, a motocicleta, como também no acompanhamento tático eles se desfizeram de uma arma de fabricação caseira. A motocicleta apreendida é a mesma utilizada na prática de um latrocínio na cidade de Aldeias Altas, possivelmente a mesma dupla que também realizou ações delituosas no bairro Trezidela, seja a mesma que foi perseguida e tiveram moto e arma apreendidos pela polícia. Foi constatado que a moto se tratava da moto que foi tomada lá em Aldeias Altas, no latrocínio, há uns 2 dias atrás. Entramos em contato com Aldeias Altas, tudo indica que sejam de lá, um deles seja de lá, não os 2, não foi confirmado os 2, só de um. A motocicleta, juntamente com a arma, vai ser apresentada no 1º DP. E na manhã dessa segunda-feira, o 2º Batalhão de Polícia Militar divulgou um resumo das principais ocorrências do final de semana. Jardel Almeida traz mais detalhes. Olá, Catarina, boa tarde a todos. O final de semana foi considerado tranquilo aqui em Caxias pela Polícia Militar. Na manhã de hoje, a gente conversou com o Major Ricardo Almeida, ele que é o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar. Vamos ouvir. Fizemos operações aí tanto na
na zona urbana da cidade de Caxias, como também na zona rural. Nós tivemos operações aí em cumprimento ao decreto municipal e estadual. A Polícia Militar se deslocou junto com a Vigilância Sanitária e demais órgãos para a área do Baú, ali do povoado Baú, onde nós intensificamos nossas ações. Tivemos operações dentro da cidade, tivemos 5 armas de fogo apreendidas no final de semana, tivemos aí conduções aí por embriaguez ao volante, descumprimento também do decreto aí no combate contra a Covid. Tivemos outras ocorrências de menor relevância. Agradecer à comunidade, aos policiais militares que trabalham no final de semana, que dentro da medida do possível nós conseguimos aí ter um final de semana mais tranquilo. Ele reforça a participação da população com a contribuição de denúncias anônimas. O sigilo será garantido. As ocorrências aí de relevância, as ocorrências de vulto, bem-sucedidas, de 100% delas aí, 99% aí foi interação com a comunidade, né? A comunidade denunciando, informando o cidadão de bem. Não se preocupe, continue denunciando, a Polícia Militar vai garantir o sigilo. A gente quer só as informações precisas. Várias ocorrências durante a semana aí tiveram participação aí do cidadão que denunciou e a Polícia Militar obteve isso na missão. Quero agradecer aqui o pessoal que vem denunciando, ligando para o quartel da Polícia Militar. Foram essas as informações. Jardel Almeida para o Jornal da Guanaré. A Prefeitura de Caxias emitiu um novo decreto neste domingo, dia 11, onde mantém as medidas restritivas na intenção de conter o avanço dos casos de Covid-19 no município. De 12 a 18 de abril, ficam suspensas a autorização de eventos públicos e privados. O funcionamento de todas as atividades e serviços devem acontecer das 5 às 22 horas. Os supermercados e o mercado central devem permitir a entrada de apenas um membro da família, além de outras medidas. Só que mais detalhes você vai acompanhar no decorrer da nossa programação. E agora, mudando de assunto, na última sexta-feira foi realizada uma solenidade de inauguração simbólica da sala de atendimento do INSS na OAB, subseção de Caxias. A sala é uma iniciativa que irá facilitar aos advogados o acesso ao atendimento, que hoje é feito apenas virtualmente por causa da pandemia. A inauguração simbólica da sala de atendimento do INSS dentro da OAB reuniu na subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Caxias, um representante do INSS, a gerente da agência da cidade, o presidente da subseção e advogados previdenciários. A sala é uma iniciativa que irá facilitar aos advogados o acesso ao atendimento, que hoje é feito apenas virtualmente por causa da pandemia. A mudança para evitar aglomerações nas agências tem causado prejuízos a quem precisa de atendimento na Previdência. Então, essa sala aqui é para facilitar o atendimento ao advogado quando ele não conseguir resolver a sua demanda via eletronicamente. Que às vezes tem várias falhas processuais nesse processo eletrônico. Então, isso emperra muito, atrasa muito o serviço. Então, essa sala é para isso, agilizar o atendimento e os atos decisórios da Previdência para conceder mais benefício ao cidadão. Então, vai ser SMED, avaliação, senhas iniciais. São esses serviços e outros que nós estamos numa reunião discutindo para que abrange ainda mais o nicho de serviços e o próprio advogado possa também ofertar ao seu cliente. Na ocasião, o gerente executivo do INSS, Caio Oliveira, falou da iniciativa de criação das salas dentro das sedes da OAB e também da situação da agência do INSS de Caxias, que foi interditada por problemas estruturais. Então, para mitigar essa situação onde os advogados e seus assistidos não estão tendo acesso ao INSS, né, de maneira espontânea para pegar algum documento, alguma coisa, o INSS, junto com a OAB, fizeram um acordo e o INSS vai prestar um atendimento aos advogados. Esse atendimento pode funcionar dentro da OAB ou então dentro da agência, varia de região para região. Esse mês, nós conseguimos uma dotação orçamentária
um valor significativo para iniciar, para fazer o projeto de reforma, ou seja, a gente vai contratar uma empresa para fazer um levantamento estrutural, para saber como, em que situação está a estrutura do prédio, entendeu? Saber que tipo de ação tem que tomar em vigas, em forro, e as intervenções têm que ser feitas. Isso a gente tem a verba para fazer o projeto de reforma. Feito o projeto de reforma, esse projeto vai ser encaminhado para a superintendência em Recife, que irá requisitar o orçamento para fazer a obra. Não é uma coisa rápida, mas as etapas elas estão andando e a gente já está bem avançado, já vai conseguir fazer o projeto de reforma. E veja, depois do intervalo, iniciada a campanha de vacinação contra a influenza em Caxias. E ainda, muito esporte com Vanderlei Araújo. A gente volta já já. Estamos de volta com o Jornal da Guanaré, são exatamente 12 horas e mais 15 minutos. E agora nós vamos para os dados do boletim epidemiológico das últimas 24 horas aqui de Caxias. Confirmados já somam 8.935. Testes rápidos realizados pelo município, 42.539. Internações nas redes hospitalares, 93. Recuperados, 8.257 e os óbitos 249. Vale lembrar que desde o início de abril o Maranhão vem contabilizando mais de 40 óbitos e nas últimas 24 horas foram totalizadas 45 em decorrência da Covid-19. Agora nós vamos para a vacinação, os dados da vacinação aqui no nosso município, doses recebidas 34.282 e as doses aplicadas 23.062. E o programa Contraponto desse sábado da Rádio Guanaré recebeu a médica pediatra Luara Feitosa, que destacou os cuidados que os pais devem ter com as crianças nesse momento de pandemia. A médica pediatra Luara Feitosa, que também é médica da regulação do SAMU, participou do programa Contraponto no último sábado e destacou os cuidados que os pais devem ter com as crianças nesse momento de pandemia e deu orientações sobre a partir de qual idade a criança deve usar máscara. Os cuidados são os mesmos, é o que eu gosto de falar para os pais. Não existe nada de diferente em relação aos cuidados. É o uso da máscara. Nós, pediatras, orientamos que o uso da máscara seja a partir de 2 anos de idade. As crianças menores não têm como usar máscara, elas não entendem a importância do dispositivo, jogam para o alto, jogam no chão, tornam a máscara úmida porque babam bastante, então acaba que ele fica inutilizado. Mas as crianças maiores de 2 anos já têm essa consciência, né? A profissional também falou sobre a decisão da gestão municipal de suspender as aulas presenciais para crianças e adolescentes, mas ela focou principalmente no que isso representa para o público infantil. Como teve esse aumento de casos, é impossível realmente ter aulas, e eu gosto sempre de frisar para os pais que criança tem cerca de 10 a 12 infecções respiratórias por ano. Então a gente vê muitas gripes nesse período escolar por conta do aglomerado das criancinhas com baixa imunidade, mas ao mesmo tempo ainda tem a Covid associada, que é outro fator preocupante, e eu acho essa medida extremamente cabível. Sobre a parte lúdica das brincadeiras, ela destacou como entreter as crianças nesse período em que elas estão em casa. Eu acho que os pais podem intensificar a parte criativa da criança em relação à leitura, à pintura. Eu sempre oriento os pais a comprarem aquele tapete, que a gente chama tapete educativo, que é um tatamezinho, para as crianças brincarem naquele local, atividades com tinta guache, com pintura. No encerramento da entrevista, ela também destacou os atendimentos realizados pelo SAMU. Atualmente, a grande maioria dos atendimentos, mais de 90%, são relacionados
a Covid-19. Nós trabalhávamos mais com traumas, com ferimentos por arma de fogo, com ferimentos por arma branca, e a nossa demanda hoje, Julimar, 90% é Covid. Então, a gente está numa questão de exposição máxima. Começou nesta segunda-feira, dia 12, a campanha nacional de vacinação contra a influenza em Caxias. De acordo com a Secretaria de Saúde, nesta primeira etapa, os públicos prioritários são gestantes, puérperas, profissionais da saúde e crianças menores de 6 anos. O cronograma será distribuído em 3 etapas de forma escalonada. 12 horas mais 19 minutos. Um dos principais desafios enfrentados na pandemia é entender as particularidades da Covid-19. A doença trouxe à tona o trabalho de um profissional até um ano atrás pouco conhecido, o infectologista, médico especializado em diagnosticar patologias causadas por vírus, bactérias, fungos, entre outros micro-organismos. Lavar as mãos e usar máscara reduzem os riscos de contaminação da Covid-19. O álcool em gel pode matar o vírus nas superfícies e as aglomerações aumentam os riscos de propagação da doença. Um dos principais desafios enfrentados na pandemia é entender a Covid-19. A doença trouxe à tona o trabalho de um profissional até um ano atrás pouco conhecido, o infectologista, médico especializado em diagnosticar patologias causadas por vírus, bactérias, fungos, entre outros micro-organismos. O infectologista tem, assim, de nascimento da sua especialidade, uma tendência de ser um pesquisador, né? Todos os infectologistas gostam de pesquisa, se dedicam muito a isso, porque a pesquisa ajuda a compreender o caminho das doenças infecciosas, o tratamento das doenças infecciosas e o comportamento delas. Por conta da pandemia da Covid-19, o infectologista ficou em evidência nos últimos meses, mas a especialidade tem papel importante na pesquisa e no tratamento de doenças já bastante conhecidas como a malária, doença de Chagas e a AIDS. É uma especialidade bastante respeitada por conta da inserção, por conta da questão científica, da busca científica. Nós trabalhamos em pesquisa. Então, há várias nuances da infectologia. Aqueles que trabalham na parte clínica, no atendimento, aqueles que trabalham na pesquisa, aqueles que trabalham na docência também, como eu, que sou professor da Universidade Federal do Maranhão, então, no Departamento de Saúde Pública. Então, a infectologia tem várias nuances e todas elas importantes para a comunidade. A Organização Mundial da Saúde reforça as recomendações de prevenção com base em pesquisas sobre a Covid-19 pautadas por infectologistas, médicos que reconhecem a importância da profissão diante dos desafios vividos pelo sistema de saúde em todo o mundo. A infectologia tem se mostrado, principalmente agora no Covid-19, uma especialidade importante. Mas é também importante outras especialidades, como os intensivistas, por exemplo, os médicos de saúde pública, os médicos que estão na ponta atendendo os pacientes de Covid, os emergencistas, né? Então estão todos de parabéns pelo belo trabalho que todos temos feito ao longo desse tempo. Um trabalho valoroso e muitas vezes, vamos dizer assim, hostil no sentido da insalubridade, da periculosidade. E agora nós vamos para os principais destaques do esporte, principalmente, né, Vanderlei, a vitória sofrida do Flamengo. Exatamente, Catarina, a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Mas olha só, o Sampaio Corrêa jogou no final de semana pela Copa do Nordeste, no estádio Castelão, e apesar do empate em 0-0 com o CSA, se classificou para a próxima fase. A gente traz primeiro uma análise aí do Nonato Santos, falando sobre essa última rodada da competição. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, amigos que estão ligados no Jornal do Meio-Dia aqui pela sua TV Guanaré. Falar um pouquinho da Copa do Nordeste, que com certeza é o que chama atenção, é a competição que chama atenção nesse período, até pela finalização da fase de classificação e agora o começo do mata-mata. E o nosso representante, o Sampaio Corrêa, apesar de ter se classificado, mas poderia ter sido melhor. Por que o time não venceu o CSA ontem jogando em casa, rapaz?
Aliás, no sábado, empatou de 0-0 e com isso ficou apenas com a 4ª colocação. Ó, o Ceará, no grupo do Sampaio, o Ceará é o primeiro, o Bahia o segundo, CRB o terceiro, o Sampaio em quarto. No grupo B, Fortaleza o primeiro, Vitória o segundo, os Altos o terceiro e CSA o quarto. Jogam dentro do próprio grupo, os classificados. O Sampaio vai pegar o Ceará e o Bahia pega o CRB. O Vitória da Bahia enfrenta o CSA, aliás, o Fortaleza enfrenta o CSA e o Vitória da Bahia pega o time do Altos. Agora, é torcer para que o Sampaio possa conseguir se superar para passar pelo Ceará. É difícil, é. O Ceará já tinha um time melhor e agora está montando um time superior. O Ceará não se contenta com o que ele teve o ano passado na Série B e quer melhorar na Série A e quer melhorar a sua classificação na Série A. Ele buscou uma Copa Sul-Americana e conseguiu. E agora quer ir buscar uma Taça Libertadores da América. Quer dizer, tá, como se diz na gíria do futebol, tá em outro patamar. E o Sampaio tem na quarta-feira o Motoclube e já está anunciando que vai jogar com um time que não é o time titular, um time opcional, que o Sampaio vai querer para jogar contra o Moto. É torcer que na Copa do Nordeste ele possa ir muito mais longe. Tá bom, gente? Eu volto às 13 horas na Rádio Guanaré. Até lá, se Deus quiser, e Deus quer, porque Deus é bom. Tchau, gente. Fui. E após o jogo, os atletas do Sampaio viveram a tensão de acompanhar o restante da partida entre Sport e 13 da Paraíba pelo celular ali mesmo à beira do campo. É que eles estavam empatando, Sport e 13. E com a vitória do 13, caso o 13 virasse o jogo, se classificaria no lugar do Sampaio. Verdade, né? Se não foi assim, não é Sampaio. Importante a classificação. Agora temos o mata-mata, que é muito importante pra gente. Estamos vivos. Sabemos que tem muita coisa a melhorar ainda, mas é um jogo difícil contra o Ceará agora, na verdade. Então, é jogo aberto. Vamos procurar ir lá fazer um grande jogo e buscar essa classificação, que é possível sim. Sampaio é grande e vamos jogar lá dentro do Ceará, buscar nosso resultado. Com emoção, acho que o torcedor aí deve ter passado uns momentos muito difíceis aí esperando esses 5 minutos finais do 13, mas a gente mereceu a classificação, né? Merece o time que classifica. E a gente, durante a competição, aí tivemos altos assim, mais altos do que baixos, ao meu ver. Agora zera tudo, vamos pegar uma equipe forte também, que é o Ceará, então vamos trabalhar durante a semana aí para que o primeiro jogo em casa a gente consiga fazer um bom resultado. E, portanto, as entrevistas aí com o Eloy e também com o Joécio, que é zagueiro da equipe do Sampaio Corrêa, essas entrevistas aí cedidas pela Sampaio TV. E o técnico Rafael Guanais também falou sobre a dificuldade que foi a classificação. Temos que ressaltar o que vem sendo feito. Estamos no começo do trabalho e já numa competição tão difícil a gente conseguir nos classificar, né? Independente, foi realmente sofrido, foi no último minuto com o resultado de lá, mas com muito esforço, né? Com muito esforço mesmo, com muito trabalho. E isso eu estou falando desde o presidente Sérgio Frota, por você, por ele, por mim, pelos jogadores. A gente tem trabalhado com muito amor e com muita honra por essa camisa. Então o torcedor pode ficar tranquilo no sentido de que nós estamos fazendo com amor. Talvez não sejamos os melhores, enfim, mas a gente está honrando com aquilo que a gente tem de melhor, com aquilo que a gente procura fazer no nosso dia a dia e você é testemunha disso. Então, queria dar parabéns para os meus jogadores, parabéns para o Sérgio, para o Juliano, para todo o universo tricolor, para se comemorar, tá? Porque é uma competição difícil, estamos bem no estadual também, somos os líderes do estadual. E ainda assim, a gente vai continuar trabalhando muito para que esse ano seja um ano muito marcante na vida de todos nós. E após as análises aí da Copa do Nordeste, do Sampaio Corrêa e também as outras equipes, a gente vai agora ver como é que estão as competições caxienses e a previsão de retorno, além de outros assuntos também, que quem vai trazer é Edmilson Coutinho. Boa tarde, chegando com as notícias do esporte. Falando do esporte local, ainda continua paralisado as competições locais.
Taça Antônio Andrade, lá no Departamento do Esporte SAT, Copa Sulina de Futebol Quarentão, Torneio da Páscoa. As competições ainda continuam paralisadas. Entramos em contato com os organizadores dessas competições, mas ainda não obtivemos resposta com referência à reabertura da competição, das competições, melhor dizendo. No futebol maranhense, o Juventude Samas, que tinha programado uma reunião para decidir a permanência ou não do técnico, fizeram essa reunião. O Toninho Peço vai continuar na equipe, a equipe se reapresenta nesta segunda às 15h30 no estádio Pirão, na cidade de São Mateus. Já lá pelo Bacabal, o BEC, um grupo de torcedores lá de Bacabal está organizando uma rifa em prol dos jogadores. Vão sortear R$300, uma camisa oficial do BEC e mais um boné. R$5 a rifa, e os interessados que procurem nesse telefone que está aí na arte para ajudar a equipe do Bacabal Esporte Clube. Tá aí, portanto, e a Federação Maranhense de Futebol, a FMF, divulgou aqui os confrontos, os estádios onde vão acontecer os confrontos da próxima rodada, da última rodada da fase classificatória do Campeonato Maranhense. E aí a gente tem aqui no Estádio Castelão, em São Luís, vão se enfrentar Sampaio Corrêa e IAP. No Nhozinho Santos, também em São Luís, vão jogar São José e Juventude Samas. No Costa Rodrigues, em Pinheiro, nessa última rodada, o Pinheiro vai receber o Motoclube. E no Frei Epifânio, em Imperatriz, o Imperatriz vai jogar contra o Bacabal. Agora a gente vai falar sobre o jogo que foi badalado aí durante a semana, durante o mês todo, e aconteceu, né? Portanto, Flamengo campeão da Supercopa do Brasil, esse confronto. E aí, Catarina, ficou em boas mãos o título, sua avaliação? Então, eu não estava torcendo pelo Flamengo, confesso que eu não queria que o Flamengo tivesse ganhado. Tá aí, portanto, Flamengo que empatou com o Palmeiras em 2-2 no jogo normal, e aí nos pênaltis venceu por 6-5, aí ficando com a taça. E um detalhe, que muitas pessoas, muitos cronistas esportivos, na verdade, criticaram os atletas do Palmeiras ao receberem as medalhas lá mesmo no pódio. Eles iam tirando a medalha e saindo sem a medalha de vice-campeão, mostrando aí uma infantilidade da equipe, que não aceitou aí a derrota, né? Uma atitude antiesportiva, né? Uma atitude antiesportiva, realmente. Infelizmente, ainda tem atletas que fazem esse tipo de atitude, infelizmente. Exatamente. Um título de segundo lugar também é título. Porque o jogo foi bem acirrado, foi bem disputado. Então, a gente lamenta esse tipo de atitude de atletas. Exatamente. Essas foram as notícias do esporte de hoje. A gente volta amanhã trazendo muito mais. Obrigada, Vanderlei. Até amanhã. E veja, depois do intervalo, queda de cabelo está entre as principais sequelas de pós-Covid. E ainda, começa hoje a 3ª edição do Liquida Bazar. A gente volta já já. O Jornal da Guanaré está de volta com o 3º e último bloco. São 12 horas e mais 35 minutos. Obrigada pela sua companhia e audiência, e permaneça com a gente. Entre as sequelas deixadas pela Covid-19 está a queda de cabelo. Um levantamento feito por pesquisadores americanos, mexicanos e suecos apontou que 25% dos pacientes se queixam de perda de cabelo. Entre as sequelas deixadas pela Covid-19 está a queda de cabelo. Um levantamento feito por pesquisadores americanos, mexicanos e suecos apontou que 25% dos pacientes se queixam de perda de cabelo. Daniele passou por isso quando ficou doente no ano passado. Eu dei continuidade na suplementação das vitaminas, né, que o médico tinha passado para que eu tomasse no período em que eu estava contaminada. E aí eu permaneci com as vitaminas 6 meses depois, tomando vitamina C, vitamina D, zinco, vitamina A. Eu mantive essa suplementação durante 6 meses, né, após a Covid.
E assim, a minha queda do cabelo, ela diminuiu, ela não permaneceu mais tanto. Então eu não acho que foi uma sequela permanente, né? Foi uma sequela temporária. Daniele conseguiu resolver o problema tomando suplementos vitamínicos, mas nem sempre é suficiente. Por isso, é indispensável o acompanhamento médico para saber qual o melhor tratamento. Não só o Covid, como outras infecções virais podem acarretar nesse tipo de queda. Além do estresse, o pós-parto, deficiências vitamínicas, por isso que a maior parte dos casos tem que ser investigado. Aqueles pacientes que já tinham alguma queda de cabelo, eles têm propensão a ter uma queda pior após uma infecção como o Covid. E como a Câmara Municipal de Caxias está de luto pelo falecimento do vereador Wairini Cavalcante, a sessão plenária que aconteceria nesta segunda-feira foi transferida para a quarta. Lembrando que as sessões estão acontecendo de maneira remota e são transmitidas pelas redes sociais oficiais da Câmara. E continua repercutindo positivamente na imprensa a entrevista do ex-governador do Maranhão, José Reinaldo Tavares, que em seu comentário colocou Eduardo Braide, prefeito de São Luís, e Fábio Gentil, prefeito de Caxias, como a nova geração de lideranças políticas no estado do Maranhão. Durante entrevista em um programa de televisão na capital do estado do Maranhão, José Reinaldo Tavares, que já foi inclusive governador do estado do Maranhão, se referiu, fazendo uma análise política, ao prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e também se referiu ao prefeito da capital, Eduardo Braide, destacando que eles, ambos os políticos, representam o que ele chamou de renovação na política do estado do Maranhão, inclusive projetando tanto para o cenário atual quanto futuro. Ou seja, ele afirma que essas duas lideranças políticas podem despontar, sim, como grupos extremamente fortes nos próximos anos para a disputa política no estado do Maranhão. Lembrando que José Reinaldo Tavares foi um dos articuladores no período da inserção de Flávio Dino à política, principalmente através da cidade de Caxias. E hoje ele é o governador do estado. Ou seja, é uma análise política muito importante e representativa. Vamos ouvir o que ele disse durante este programa. Fábio Gentil, de Caxias, eu vejo, ele está fazendo uma administração excelente. Eu fui lá em Caxias e é uma beleza a cidade. De forma que tem uma penetração grande naquela região. Então eu vejo que está se aproximando uma grande renovação na política do Maranhão. Grande renovação. Esses nomes vão surgir naturalmente para 2026 em diante, né? De forma que eu vejo que os grandes grupos que sempre comandaram, eles, de uma maneira ou de outra, estão em declínio, né? E estão surgindo as forças novas, com outras ideias. O Eduardo, se sair bem na prefeitura, com essa visão que ele tem, ele será um forte candidato. O Fábio Gentil está fazendo uma grande administração e vem como uma força do interior. Outras informações em nossa programação, Julimar Silva com imagens de Júnior Leite para o Jornal da Guanaré. Começa hoje a terceira edição do Liquida Bazar 2021. A campanha promocional é promovida pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Sebrae Maranhão. Em todo o estado serão 29 municípios mobilizados. Começa nesta segunda-feira, dia 12, e segue até o dia 17 de abril, a terceira edição da campanha promocional do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae, o Liquida Bazar 2021. O Liquida Bazar é uma campanha que vai mobilizar diversas empresas de varejo e serviços em um movimento coletivo de oportunidades para aumentar as vendas dos pequenos negócios e oferecer aos consumidores vantagens como descontos de até 70% e promoções especiais. Em todo o estado, serão 29 municípios mobilizados, com o objetivo de dinamizar o comércio, mesmo em tempo de pandemia.
A campanha Liquida Bazar é marcada por muitas promoções e elas variam de 30% a 70% de desconto. Na nossa região, a campanha acontecerá em Caxias e Timon e conta com a participação de mais de 200 empresas. As empresas irão vender seus produtos e serviços normalmente dentro das lojas e também de forma online. Para saber quais lojas estão participando, basta acessar o site liquidabazar.sebraema.com, selecionar a cidade e consultar a lista de empresas, podendo já ser direcionado para o Instagram e WhatsApp das lojas, facilitando assim o processo de compra. Durante o período da campanha, de 12 a 17 de abril, as ofertas podem ser feitas pelas redes sociais das empresas participantes e as compras podem ser realizadas tanto online quanto presencialmente. As empresas participantes estão cumprindo os pré-requisitos estabelecidos nos protocolos de biossegurança, a fim de garantir que os clientes tenham uma ótima experiência de compra. Todas as empresas tiveram acesso a capacitações realizadas pelo Sebrae, com dicas de marketing digital, atendimento ao cliente, vendas e orientações sobre o protocolo de segurança. Acreditamos que essa será uma excelente oportunidade de fortalecer e movimentar a economia local de Caxias e região. Este ano, a previsão é que haja uma segunda edição do Liquida Bazar no mês de setembro. E a campanha Liquida Bazar 2021 foi um dos temas discutidos no programa Contraponto deste último sábado. O gerente do Sebrae Regional Caxias, o Estênio Pinheiro, falou sobre o objetivo da campanha. O programa Contraponto da Rádio Educativa Guanaré FM recebeu nesse sábado o gerente do Sebrae Regional Caxias, Estênio Pinheiro, e tratou sobre a campanha Liquida Bazar. O objetivo é movimentar o comércio, mesmo em tempo de pandemia. Então, é uma campanha que iniciou em 2019, em 5 cidades do estado do Maranhão somente, e começou de um formato diferente, um formato presencial, onde nós tínhamos aqui em Caxias apenas 20 empresas participando, mas foi um evento muito bem sucedido, onde nós tivemos feedbacks muito positivos por parte dos empresários que participaram. De uma forma mais resumida, a campanha do Liquida Bazar ela é basicamente isso, uma grande campanha de vendas realmente para, durante essa semana, fortalecer aí essas empresas. Caxias conseguiu pular da primeira edição com 20 lojas para mais de 100 empresas participantes em 2021. A expectativa é que, mesmo nesse momento de grandes desafios na economia, o comércio seja bastante movimentado. Em Caxias, nós temos 130 empresas participando e no Maranhão temos mais de 2.400 empresas participando. Então, assim, a gente vê que é uma campanha que vem sendo abraçada realmente pelos empresários. A pandemia, ela trouxe consequências muito pesadas para os pequenos empresários, principalmente. Então, assim, a gente vê no Liquida Bazar uma oportunidade de dar um fôlego para esses empresários também, recuperar esse caixa. E a gente tem observado que está tendo uma aceitação muito positiva. As lojas que vão participar serão identificadas com motivos da campanha Liquida Bazar. Por meio da loja virtual liquidabazar.sebraema.com, os clientes também podem saber quais lojas estão participando da campanha este ano. Existem duas formas, basicamente, da empresa, do cliente, consumidor final, saber quais são as empresas que estão participando. Uma é pelo site, que é o www.liquidabazar.sebraema.com. A outra forma, o Sebrae disponibilizou para todas as empresas que fizeram inscrição um kit que contém um adesivo de vitrine. Então, essas lojas elas têm um material para fixar na sua fachada da loja, na sua vitrine, para no momento que o cliente estiver passando na rua, ele vê e ele já consegue identificar que aquela empresa está participando do Liquida Bazar. E a edição de hoje do Jornal da Guanaré vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e audiência. Tenham todos uma ótima tarde. E fique agora com o programa Hora do Povo com Mário Júnior. Até mais!